Olá, amados. William aqui falando com vocês. Graça e paz. Quanta alegria estarmos aqui para juntos estudarmos a Sagrada Escritura. No vídeo de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso curso bíblico. Vamos aprofundar o capítulo 12 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, do versículo 1 ao versículo 36. Mas antes, caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Não se esqueça de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo, compartilhando esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Ficamos muito agradecidos pela bondade e generosidade de cada um de vocês. Nesse momento, convido a você para juntos pedirmos o auxílio do Espírito Santo. E você pode rezar comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Convido você a ir aqui comigo na nossa Bíblia digital. Estamos aqui no capítulo 12 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. E nesse primeiro instante, eu peço que você leia comigo aqui do versículo 1 ao versículo 11, para que nós possamos extrair os ensinamentos de Jesus para a edificação da nossa fé, para a nossa vida. Leiam comigo aqui a partir do versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado 1 libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o que o iria trair: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa comum, roubava o que aí era colocado. Disse então Jesus: Deixa que ela o conserve para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Uma grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois, por causa dele, muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. Vamos analisar aqui, meus amados, versículo por versículo. Vamos extrair os ensinamentos de Jesus aqui para a nossa vida, para a nossa fé. Amados, aqui no versículo 4, do versículo 4 ao versículo 7, nós podemos destacar o aparecimento aqui da figura de Judas. E podemos aprender muito. Veja, Judas era seguidor de Jesus, mas apesar de seguir Jesus de perto, era somente um discípulo de aparência. Pois aqui nessa passagem é revelado o que existia de intenção dentro do coração de Judas. Veja o que nos revela aqui o versículo 6. Vamos ler juntos aqui o versículo 6 para que nós possamos extrair esse ensinamento profundo para a nossa vida. Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres,
mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era colocado. Na verdade, Judas tinha amor pelo dinheiro. Judas era discípulo de aparência. Ele amava o dinheiro e não Jesus. Amados, e nós? Nós deveremos estar muito atentos às nossas motivações dentro da igreja. Devo analisar cuidadosamente as minhas íntimas intenções, as intenções do meu coração. Um outro versículo que nos ensina enormemente, meus amados, é o versículo de número 9. Vejam, vamos ler aqui juntos. Uma grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Veja a intenção das pessoas. Note a intenção das pessoas. Chama a nossa atenção. Estamos na igreja por causa da pessoa de Jesus, pelo que ele é, ou porque nós temos interesses meramente nos seus milagres, ou naquilo que ele pode nos dar. Um outro versículo aqui, amados, que nós podemos aqui aprender muita coisa, é o versículo 10 e o versículo 11. Vamos ler juntos. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. Meus amados, observem, as nossas intenções sempre serão reveladas através das nossas atitudes. Por isso que deveremos prestar bastante atenção, deveremos ficar atentos se nós quisermos de fato sermos verdadeiramente amigos de Jesus. Vejam, meus amados, aqui esses chefes dos sacerdotes tinham intenção em matar Lázaro, porque Lázaro representava o milagre de Jesus. Vejam, meus amados, aquilo que nós trazemos no mais íntimo do nosso coração, isso é revelado através das nossas atitudes. Esses exemplos servem, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre as nossas intenções, as nossas motivações pelas quais nós estamos dentro da igreja. Eu estou dentro da igreja para ter intimidade com Jesus. Eu estou dentro da igreja para que eu possa me aproximar dele pela pessoa de Jesus, por aquilo que ele é. Ou eu sou uma pessoa meramente interesseira? Estou interessado naquilo que ele pode me dar. São passagens que causam e devem causar reflexão a partir de dentro do nosso coração. Vamos agora ler do versículo 12 ao versículo 20. Leiam aqui comigo. No dia seguinte, a grande multidão que viera para a festa, sabendo que Jesus vinha a Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e o Rei de Israel. Jesus, encontrando um jumentinho, montou nele, como está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montando num jumentinho. Os discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, lembraram-se de que essas coisas estavam escritas a seu respeito e que elas tinham sido realizadas. A multidão que estava com ele quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, dava testemunho, e por isso a multidão saiu ao seu encontro. Soubera que ele havia feito esse sinal. Os fariseus então disseram uns aos outros: Vede, nada conseguis, todo mundo vai atrás dele. Vamos ler aqui somente até o versículo número 19, tá bom? E vamos extrair aqui alguns elementos
que servem para a edificação da nossa fé. Amados, se nós prestarmos bastante atenção na multidão que segue aqui a Jesus acima, nós podemos observar aqui acima no versículo 9. Percebam o que está escrito aqui no versículo 9. Uma grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Perceba, meus irmãos, perceba algo muito interessante. É essa multidão aqui que declara que Jesus é rei, aqui no versículo 13, né, onde a multidão diz: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e o rei de Israel. É essa multidão aí, meus amados, que mais à frente irá gritar: crucifica-o, crucifica-o. E nós poderemos refletir, nós deveremos nos perguntar: o que isso significa? O que isso nos ensina? Meus amados, que tipo de fé nós queremos viver? Uma fé pautada na pessoa de Jesus, na intimidade que eu tenho com Jesus, no meu relacionamento que eu tenho com a pessoa de Jesus, ou uma fé interesseira, muito mais ligada ao que ele pode me dar? Percebam, deveremos estar atentos às nossas ações, pois elas dirão se estamos nos comportando como essa multidão ou se nós estaremos nos comportando como verdadeiros discípulos de Jesus. Veja outra característica da multidão aqui no versículo 17 e no versículo 18. Leiam comigo. A multidão que estava com ele quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dos mortos dava testemunho. E por isso a multidão saiu ao seu encontro. Soubera que ele havia feito esse sinal. Então percebam aqui, meus amados, ainda hoje é assim, não é mesmo? Estamos nos comportando como essa multidão que passou a seguir a Jesus por aquilo que ouviu dizer dele? Muitos seguem Jesus, meus amados, muito mais por aquilo que os outros dizem que Jesus é, do que pela experiência concreta que Jesus ele nos convida a fazer com ele. Meus amados, nós somos convidados a fazermos a experiência com o Jesus vivo, que é o verdadeiro sentido da nossa vida. Fazer essa experiência com Jesus real, vivo, manifestado na Eucaristia, manifestado também através da sua palavra. Daí a importância de nós conhecermos a sua palavra, conhecermos a pessoa de Jesus. Por isso que nós deveremos, perseverar nesse curso bíblico, para que nós possamos conhecer, para que nós possamos amar, adorar e servir a Jesus. Nós somos convidados, meus amados, a seguir a Jesus, não por aquilo que nós ouvimos dizer de Jesus, mas pela experiência que nós temos concreta com esse Jesus vivo, que é o verdadeiro sentido da nossa vida. Vamos seguir agora, lendo aqui do versículo 20 ao versículo 26, para extrairmos mais elementos. Leiam comigo. Havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar durante a festa. Estes aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe vem a André e lhe diz. André e Filipe o dizem a Jesus. Jesus lhes responde: é chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perde, e quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, siga-me. E onde estou eu,
aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Que passagem aqui maravilhosa. Amados, para seguir a Jesus é preciso fazer morrer o homem velho. Para nascer um homem novo, nós precisamos fazer morrer a nossa vontade para fazer viver a vontade de Jesus na nossa vida. É preciso renunciar a nós mesmos para que nós possamos gerar frutos para o reino de Deus. Interessante aqui no versículo 26, meus amados irmãos. Vamos reler esse número 26. Se alguém quer servir-me, siga-me, e onde estou eu, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Para servir Jesus, fazendo sua vontade, é necessário ser seu seguidor, ser seu discípulo. É necessário, meus amados, ser amigo de Jesus. Daí a importância de nós conhecermos Jesus através da sua palavra. Quando nós conhecemos a palavra de Jesus, nós estamos conhecendo a sua pessoa. Veja, meus amados, veja o convite ao qual Deus ele aqui nos faz a sermos amigos de Jesus, conhecendo sua vontade através da sua palavra. Aqui nós poderemos extrair um princípio eterno, tá bom? E princípio eterno nós marcamos com a cor azul, no versículo número 24 e o versículo número 25. Vamos ler. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama sua vida, a perde, e quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se trata aqui, meus amados, de um princípio eterno. Veja, é assim que funciona o reino de Deus. Se nós desejamos gerar frutos para o reino de Deus, precisamos morrer a nossa vontade, fazer morrer a nossa vontade, fazer morrer os nossos pensamentos, fazer morrer aquilo que nós temos de homem velho, para que a palavra de Deus possa gerar vida dentro de mim. E assim eu tenho condições, pela palavra de Deus, pela sua graça, de gerar frutos. Então, aqui no versículo 24 e o versículo 25 trata-se de um princípio eterno, porque é assim que funciona o reino de Deus. Um outro elemento que nós poderemos marcar aqui é o versículo número 26, se trata de uma promessa. Vamos ler novamente. Se alguém quer servir-me, siga-me, e onde estou eu, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Veja que promessa maravilhosa. Se alguém serve a Jesus, o Pai o honrará. Essa é a promessa que ele faz para cada um de nós. Que promessa maravilhosa, não é mesmo? Ser honrado pelo próprio Deus. Deus vai honrar a minha fé. Deus vai honrar a sua fé se de fato você servir a Jesus. Eu convido você agora a ler comigo do versículo número 27 ao versículo número 36. Vamos ler aqui comigo. Leiam comigo. Minha alma está agora conturbada. Que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um anjo falou-lhe. Jesus respondeu, essa voz não ressoou para mim, mas para vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora.
E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Assim falava para indicar de que morte deveria morrer. Respondeu-lhe a multidão: Sabemos pela lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como dizes, é preciso que o Filho do Homem seja elevado. Quem é esse Filho do Homem? Jesus lhes disse: Por pouco tempo a luz está entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apreendam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Após ter dito isso, Jesus retirou-se e se ocultou deles. Como são maravilhosos os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Meus amados, veja aqui, Jesus tem sempre no seu coração o desejo de fazer a vontade do Pai. Vejam aqui no versículo 27, na parte final. Aqui vou sublinhar para vocês acompanharem comigo. Veja o que ele disse aqui no final. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Jesus, ele está disposto a dar sua vida por cada um de nós. Sempre está disposto a trocar reinos por cada um de nós. Meus amados, veja o quanto que Jesus, ele nos ama. Amados, veja outra característica da multidão. Ela não consegue compreender a palavra de Jesus, tem dificuldade em discernir. Veja aqui no versículo 30. Leiam comigo no versículo 30. Jesus respondeu: Essa voz não ressoou para mim, mas para vós. Veja, muitas vezes é necessário que se haja um estrondo para acordar a multidão. A multidão, pelo fato de estar seguindo a Jesus, não meramente pela pessoa de Jesus, mas muitas vezes pelos milagres, a multidão ela não consegue discernir aquilo que Jesus ele vai falando através da sua palavra. Perceba. Vamos aqui também notar essa questão que eu estou falando para vocês no versículo número 34. Vejam a característica da multidão. Leiam comigo no versículo 34. Respondeu-lhe a multidão: Sabemos pela lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como dizes, é preciso que o Filho do Homem seja elevado. Percebam, meus amados, percebam aqui a importância de nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Jesus, para compreender o que ele nos diz. O discípulo, aquele que está na igreja, procurando a pessoa de Jesus pelo que realmente ele é, o nosso Pai, o nosso amado Mestre, o nosso Salvador, aquele que nos dá alegria, aquele que é a nossa paz, esse discípulo, ele tem facilidade de compreender a voz do seu Senhor. Quando nós nos comportamos como os discípulos, nós estamos entrando pelo caminho da amizade com Jesus. Mas quando nós nos comportamos aqui com multidão, essa multidão interesseira, meramente procurando Jesus pelo o milagre para saciar sua fome, nós temos dificuldade, corremos o risco de ter essa dificuldade de entender aquilo que Jesus ele quer nos ensinar. Outro versículo bastante interessante, meus amados, é o versículo número 32. Vejam aqui comigo o versículo de número 32. Vamos ler juntos. Veja bem. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Veja que interessante, não é? Aqui, meus amados, se trata de uma confirmação daquilo que Jesus já havia dito lá no capítulo 8 aqui desse evangelho, segundo São João, no versículo 28. Jesus, ele disse naquela ocasião para os judeus:
Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. Jesus, ele nos atrai através do seu amor infinito. O amor é capaz de dar a sua própria vida. Jesus é o amor. Jesus nos dá a sua própria vida, que é Ele mesmo. Jesus é aquele que nos dá a felicidade. Jesus, ele é a nossa felicidade. Vamos continuar agora extraindo mais um elemento aqui que eu achei bastante interessante para que vocês possam aprender junto conosco aqui, tá bom? Vamos aqui no versículo de número 35 e 36. Olha que interessante. Vamos ler comigo aqui. Jesus lhes disse: por pouco tempo a luz está entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apreendam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Após ter dito isso, Jesus retirou-se e se ocultou deles. Olha que maravilhoso, que fantástico é a palavra de Jesus. Meus amados, observem nesse versículo 35 e versículo 36. Jesus aqui ele está se colocando como luz. Percebam que lá no capítulo 8, aqui desse mesmo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, lá no versículo 12, Jesus ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa salvação. Quando nós caminhamos com Jesus, nós estamos caminhando com a luz e nos tornamos filhos da luz. Por isso, como filhos da luz, nós não deveremos andar nas trevas. Deveremos estar sempre com Jesus, andando com Ele. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é a nossa felicidade. Ele é a nossa paz. Veja o quanto Jesus ele é maravilhoso, não é mesmo? Nós temos como extrair, meus amados, aqui uma ordem, aqui nesse versículo 35. Veja o que Jesus ele diz, que se trata de uma ordem. Jesus lhes disse: por pouco tempo a luz está entre vós. Olha a ordem aqui, ó. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apreendam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Ele está mandando aqui, não é mesmo? No versículo 35. Caminhai é um verbo no imperativo. Caminhai é uma ordem. Caminhai com Jesus, ou seja, caminhai com a luz, para que as trevas não possam nos atrapalhar a nossa salvação. Nós também podemos marcar aqui o versículo de número 36 como um princípio eterno. Olha que princípio eterno maravilhoso. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Após ter dito isso, Jesus retirou-se e se ocultou deles. Olha que princípio eterno maravilhoso. Nós precisamos acreditar na luz para que nós possamos nos tornar filhos da luz. William, mas como é que nós acreditamos na luz? Quando nós acreditamos na palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o salmista. A palavra de Deus é luz, Jesus é luz. Portanto, quando nós caminhamos na luz, nos tornamos filhos da luz. E quem caminha na luz não pode tropeçar, não tem como tropeçar, porque Jesus ele vai iluminando os seus passos. Mais acima também, meus amados, aqui no versículo número 28, nós poderemos extrair uma promessa. Veja, promessa nós marcamos com a cor verde. Leiam aqui comigo esse número 28. Pai, glorifica o teu nome. Veio então a voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei novamente.
Veja que promessa maravilhosa. O Pai glorifica o Filho. Ele glorificou e o glorificará novamente. Veja quantos ensinamentos no nosso curso, no nosso vídeo de hoje, não é mesmo? Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Foi um pouco extenso, mas foi muito proveitoso, não é mesmo? Meus amados, chegando aqui ao final desse vídeo, sempre nós deveremos nos perguntar de que forma nós vamos aplicar esses ensinamentos que Jesus ele falou no nosso coração. Amados, ajude esse vídeo a alcançar cada vez mais irmãos. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos, com seus contatos e convide mais irmãos para que possam caminhar junto conosco aqui nesse curso bíblico. Vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Ósculo Santo, graça e paz.